jogo amistoso entre o Brasil e o Chile na noite de 24 de abril foi considerado o vestibular do Mineirão para a Copa das Confederações. E será que o grande estádio e o esquema em torno do jogo passaram no teste? Este Assembleia Debate reúne integrantes da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo para avaliar soluções que deram certo, mas também problemas que persistem e foram sentidos no amistoso a menos de 2 meses da Copa das Confederações. O torneio acontece entre os dias 15 e 30 de junho em 6 cidades do país, entre elas Belo Horizonte. Um ano depois, o Brasil recebe a Copa do Mundo. Vamos fazer bonito nos dias dos jogos? Que ajustes precisam e vão ser feitos a tempo? São questões para análise dos nossos convidados. Deputado Tadeu, sua expectativa para a Copa das Confederações a partir desse teste, que foi o amistoso Brasil-Chile? Olá, Helena. Olá, telespectadores da TV Assembleia. Quero comentar os deputados aqui presentes, Xerém, o Caixa, o João Leite. E primeiro falar rapidamente da importância dessa comissão aqui para casa. A Assembleia acertou muito em criar essa comissão extraordinária da Copa para que a gente possa, de fato, ajudar a fiscalizar e principalmente discutir os problemas e as soluções também para a Copa das Confederações e Copa do Mundo. É muito bom, Helena, nós podemos discutir agora a Copa das Confederações, porque muito se fala só em Copa do Mundo e alguns esquecem que daqui a 1 mês e meio nós temos já a Copa das Confederações, que já é um preparatório para a Copa do Mundo. Mas nós não podemos iniciar a conversa aqui em falar em Copa das Confederações sem discutir o principal palco, que é a questão do Mineirão. Hoje, eu me lembro, no último dia 3 de fevereiro, nós tivemos a reinauguração do Mineirão com o jogo do Cruzeiro e o Atlético. E naquele momento, todos aqui se lembram, nós tivemos, durante e após o jogo, um festival de confusões naquele primeiro jogo. Foi discutido amplamente isso na Assembleia, o que foi acontecido naquele primeiro jogo, e todos estávamos torcendo e tranquilos para que esse jogo do Brasil e Chile, que já é o primeiro jogo preparatório para a Copa das Confederações, tivesse tudo organizado e preparado. Mas infelizmente não foi o que nós vimos nesse jogo entre o Brasil e Chile. Eu fui ao jogo, eu tive a oportunidade de ver de perto, talvez as pessoas que viram pela televisão acharam que estava tudo a mil maravilhas. Mas infelizmente, eu falo infelizmente porque não é o que nós desejamos, pelo contrário, infelizmente o que nós vimos lá foram filas ainda quilométricas, um trânsito extremamente conturbado, ingressos duplicados, pessoas tomando assento de outras pessoas que tinham lugar marcado, enfim, diversas circunstâncias que devem ser discutidas em prol de nós termos uma bela Copa das Confederações e, em consequência, uma bela Copa do Mundo também. A questão do Mineirão, o jogo do Brasil e Chile especificamente. É claro que essa questão do transporte público é uma circunstância que nós temos que discutir e cobrar mais. Nós temos aí os investimentos sendo feitos e ainda não prontos, a questão do BRT e outras questões mais em Belo Horizonte. Mas, claro que isso esbarra também em uma parte, na cultura do próprio brasileiro, que tem que entender também que esse é um evento mundial, não? E que existem regras específicas que têm que serem de fato adequadas, as pessoas têm que se adequar a essas regras. Mas, por exemplo, no caso da questão do Mineirão, salvo engano, salvo melhor juízo, naquele jogo do Brasil e Chile, tinham apenas 6 ou 8 catracas funcionando. Para aquela quantidade de gente, 60 mil pessoas entrando no estádio para ver o Brasil, e aí para piorar o Brasil ainda faz aquele joguinho que não foi das melhores coisas, e o torcedor se sente prejudicado também na entrada, primeiro chegando no estádio, com o trânsito que foi caótico também naquele momento, a entrada conturbada por poucos profissionais para recepcionar as pessoas, além de poucas catracas. Quando ele chega, ele marca pela internet o seu assento, chega no seu assento e tem uma pessoa sentada no seu assento. E eu estava lá, eu presenciei início de bate-boca entre pessoas, olha, esse lugar é meu, não, o meu está marcado. Então, isso tudo é preocupante. Vários ingressos também duplicados. Então, quando a gente discute aqui a obra do Mineirão, eu tenho críticas a fazer sobre a obra do Mineirão, mas reconheço também avanços na obra do Mineirão. Mas hoje eu acho que a grande discussão que nós temos que fazer também, e aí é uma outra circunstância que após a gente poderia fazer isso também, é até do próprio gerenciamento do Mineirão. Seja pela Minas Arena quando ela lhe compete, ou seja pela FIFA quando lhe compete também a gerência nos jogos da Copa da Confederação e na Copa do Mundo. A questão do tropeiro, por exemplo. Fiquei sabendo que naquele jogo entre o Brasil e o Chile tinha tropeiro azedo. Por quê?
Porque a FIFA obrigou as pessoas a fazer o tropeiro da parte da manhã e até à noite o tropeiro lá, obviamente que ele fica frio, fica azedo. Então as pessoas estavam lá para ver um espetáculo interessante, para reencontrar com o Mineirão. Grande parte das pessoas que foram estavam indo de novo pela primeira vez nesse novo Mineirão, mas receberam diversos transtornos. Então, é claro que o Mineirão tem as suas dificuldades, mas o gerenciamento também talvez seja o ponto fundamental para que nós possamos melhorar a qualidade do torcedor dentro do estádio do Mineirão na Copa das Confederações e Copa do Mundo. Mas eu quero aqui, Helena, aproveitar a audiência do Assembleia Debate e discutir um tema que vai andar em paralelo também com essa questão da Copa do Mundo e confederações, que é hoje o governo do estado, ele enviou para essa casa o projeto de lei 3.685, que regulamenta a Copa das Confederações e a Copa do Mundo no que lhe cabe. Obviamente que nós temos a Lei Geral da Copa, que é a 12.663, que já fez isso de uma grande parte, uma parte mais geral. Mas coube aos estados regulamentar algumas questões. Por exemplo, bebida alcoólica nos estádios. O deputado João Leite falou aqui mais cedo, que o problema não é interno no estádio, mas externo. Eu, particularmente, tenho assim, um posicionamento muito forte contra a liberação de bebida alcoólica nos estádios para a Copa do Mundo e Copa das Confederações. O projeto que o governo do estado enviou para essa casa, ele libera novamente a bebida alcoólica nos estádios durante a Copa das Confederações e Copa do Mundo. E todos nós sabemos que existe hoje no estado de Minas Gerais um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre o Ministério Público e o governo do estado, que proíbe desde 2007 a bebida alcoólica nos estádios novamente. Então essa discussão, ela necessariamente virá para essa casa, para que nós possamos fazê-la, e eu, sinceramente falando, como já falei aqui mais cedo, sou contra. Não é por nada, eu bebo minha cerveja, mas nós temos os locais adequados para beber a cerveja e consumir o álcool. Um estádio, onde nós temos que ver um estádio de futebol, Copa Confederações do Mundo, como um espetáculo, nós não podemos trazer de volta a bebida alcoólica para dentro dos estádios. Nós sabemos que após a proibição, as famílias começaram a frequentar mais os estádios, a violência diminuiu sim, e aí eu fico preocupado, por exemplo, nesse jogo do Brasil e Chile, eu fui. Como eu falei aqui mais cedo, eu pude perceber algumas pessoas começando a bater boca porque estava sentado no lugar do outro. Se estivessem ingerindo bebida alcoólica, possivelmente, provavelmente, poderia ter dado uma confusão um pouco maior. Então, essa é uma preocupação que eu trago aqui também para essa Assembleia. Nós temos que discutir esse projeto de lei, dentre outras coisas. Além da liberação de bebida, tem essa discussão de meia entrada, discussão de obrigatoriedade de campanhas educativas, por exemplo. A Lei Geral da Copa, ela prevê que o governo do estado ela pode fazer um acordo, um convênio com a FIFA no estado para fazer campanhas educativas como diga não às drogas, às armas e à violência. E hoje nós estamos discutindo um problema muito grave no que tange a questão do crack em todo o estado e todo o Brasil. É uma boa oportunidade para que a gente possa fazer campanhas educativas também para mostrar às pessoas do estado a importância de ficar, por exemplo, longe das drogas. Então, esse projeto de lei já está na casa. Nós vamos fazer essa discussão, mas eu gostaria de deixar aqui também o meu posicionamento, inclusive já coloquei uma emenda nesse projeto de lei, contra a liberação de bebida alcoólica nos estádios. A violência diminuiu e nós não podemos aceitar com que essa violência possa voltar para os nossos estádios aqui em Minas Gerais.